Olá, estamos aqui para mais um Papo Cabeça e hoje falaremos sobre psicologia jurídica. Você já ouviu falar nesse ramo da psicologia? Você sabe onde é que ele é utilizado? Quais são as suas atuações? Para falarmos sobre isso, hoje estamos aqui com 3 psicólogas especialistas nessa área. Ana, obrigada pela sua presença, obrigada por ter aceito o nosso convite, tá? Eu que agradeço, é um prazer estar aqui, né? Agradeço o convite das minhas colegas que estão aqui presentes também. Que bom. Bruna, seja bem-vinda, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Bom saber que a gente vai falar sobre um ramo da psicologia que não é tão abordado, que não é tão discutido e que a gente quase não aprende nada na faculdade, né, gente? Isso. Vamos ser sinceros, é uma materinha só. Eu fiz 2 vezes, mas está tudo bem. Depois eu conto essa história. Muito obrigada pelo convite, espero contribuir. Tenho certeza. Daniela, tá, gente? Dani pros íntimos, tá? Já fiquei íntima, acabei de conhecer, mas você sabe, baiano não nasce, estreia, né? Dani, obrigada por ter aceito o nosso convite e obrigada pelas indicações, né? Porque é muito legal quando a gente tem parceiros, né, convidados que já trazem outros convidados, porque sabem que são competentes para falar sobre o tema. Eu que agradeço, Núbia. Obrigada pelo convite. Uma honra estar nesse programa e acompanhada aqui das minhas colegas. Que coisa boa. Dani, vou começar com você. O que é a psicologia jurídica? A psicologia jurídica, Núbia, é uma especialidade da psicologia. Na verdade, desde o ano 2000, o Conselho Federal de Psicologia reconhece a psicologia jurídica como uma especialidade dentro, né, da profissão. E ela trata das relações do ser humano no contexto jurídico. Nós todos estamos inseridos em sociedade e toda a sociedade tem suas regras, tem suas normas, tem suas leis que regem essas relações e a psicologia jurídica vai tratar disso, né? Em vários setores, em vários órgãos e de diferentes maneiras. Mas é disso que se trata, psicologia jurídica. Legal. Ana, como é que você atua dentro da psicologia jurídica? Fala aí pra gente, explica para o público o que é que você faz dentro desse ordenamento jurídico utilizando a psicologia jurídica. Então, eu fiz um estágio, né, de pós-graduação no Tribunal de Justiça por 2 anos e atualmente eu atuo na clínica e também como assistente técnico. O assistente técnico, ele dá orientação e auxilia durante o processo de uma das partes, né? Então, ou o requerente que te contratou para você poder fazer uns quesitos, o que seria isso? Seriam perguntas para embasar a perícia que os técnicos do tribunal vai fazer e também depois a gente pode fazer uma análise do relatório que vai ser elaborado, né? Ou também uma orientação para uma das partes, se for isso que ele deseja, né? Que legal. E você, Bruna, como é que você atua dentro desse ordenamento jurídico? Meu percurso é de um tempinho e de vários locais. Eu acho que isso é interessante dizer, né? Que, na verdade, não tem só um local de atuação da psicologia jurídica e a gente acho que vai explorar isso ao longo da nossa fala. Mas, atualmente, como auxiliar de justiça, eu sou uma perita externa. Eu não sou uma concursada, como a Dani já falando um pouco de você, Dani. Mas hoje eu sou uma auxiliar de justiça, uma terceira, uma prestadora de serviço para o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Então, por vezes, sou nomeada aqui na cidade de Uberlândia, mas também nas comarcas pequenas, que às vezes não tem equipe técnica para fazer o estudo. Então, na cidade de Monte Carmelo, cidade de Monte Alegre, então comarcas bem menores, né? Então, hoje... E também estou na clínica, sou psicóloga clínica. Que coisa boa. Dani, e você? Como é que você atua nessa área? Núbia, eu sou servidora, né, do Tribunal de Justiça, concursada, vou fazer 18 anos de casa, né, de trabalhando, né, como psicóloga judicial, é o nome do cargo, a todo esse tempo. Então, a minha atuação é como servidora mesmo. E aí, dentro disso, a gente vai ter, né, eu atuo com vara de família, vara da infância, com todas essas temáticas em que a psicologia é chamada a atuar
dentro do ordenamento jurídico. Então, atendemos, né, no caso, nós funcionamos, servidores públicos dos tribunais, funcionamos como os peritos oficiais. Então, somos, né, então pressupõe-se, né, nossa imparcialidade. Então, quando o juiz determina que nós façamos um estudo psicossocial num processo, por exemplo, de vara de família, que tem um conflito, né, duas partes, né, litigando ali em alguma questão, nós somos chamados quando o juiz precisa de um conhecimento técnico que ele não possui, então ele chama um profissional técnico especializado. Como aqui em Uberlândia temos servidores atuando dessa forma, então nós, servidores, fazemos essa perícia. Como a Bruna falou, às vezes tem comarcas que não têm profissional dentro das equipes dos tribunais. É onde mais comumente são chamados os peritos nomeados, peritos externos, para fazer esse serviço, né? Eu vou pedir, Ana, você esclarece mais um pouquinho? Vamos abrir isso. Quais são esses litígios, essas brigas, gente? Litígio é um nome bonito que a justiça dá para briga, tá? Então, vamos botar a legenda aqui, porque é bom que as pessoas entendam. Existe o juridiquês, né? Que a gente, os termos técnicos que a gente acaba usando normalmente, isso é muito comum. Mas o que seriam essas brigas, Ana? Quais são esses litígios? Ai, tem um bocado, né? Mas sim. Exemplificar alguns, os mais comuns, pelo menos. O que a gente encontra muito é, por exemplo, nas varas de família, né? Numa separação, num divórcio, a questão da guarda compartilhada, eu vejo que é uma questão interessante da gente dizer, né? Como tem essa questão dos termos legais, por muitas vezes eu já notei que até mesmo ao ser explicado isso para os clientes, seja pelo advogado, ou seja no âmbito jurídico, numa audiência, é algo que fica confuso, né? A guarda compartilhada, por muitas vezes, é confundida com a guarda dividida quinzenalmente. 15 dias com o pai, 15 dias com a mãe, ou no formato que essa família é organizada, né? E há uma disputa ali de como que vai se dar essa função e esse núcleo familiar, né? De cuidado. E nisso a gente tem inserido também, né? Uma questão da pensão, uma questão de qual que é o melhor formato de criação. Dentro de um divórcio, a gente pode ter diversas esferas que aquela família está num processo de compreensão, de aceitação. E quando a gente se depara num contexto judicial, onde eu acredito que seja mais importante ainda essa escuta, né, da psicologia, porque a gente está lidando ali com sujeitos, e com sujeitos que normalmente estão vivenciando períodos muito difíceis. Muita dor, né? Muita dor, de sofrimento. Então, é preciso olhar para esse sofrimento, seja no contexto familiar, seja no contexto de adoção, né? Acho que é isso. Eu queria, né, ouvindo a Ana falar, lembrei do Eduardo Pontes Brandão, que é psicólogo no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, e ele é autor de vários livros. Ele se refere às famílias, né, com processos judiciais, vivenciando disputas judiciais, como famílias em sofrimento judicial. Ele tem trabalhado muito com a elaboração dessa expressão, porque geralmente elas já têm um sofrimento por estarem em desacordo em alguma questão que é levada à justiça, e a própria experiência do processo judicial, às vezes, é ainda mais sofrido, né? Assim, as pessoas às vezes se machucam ainda mais. Com certeza. A gente sente, a gente percebe que às vezes o processo ele traz, né, uma disputa a mais, porque agora não é só ganhar aquilo que está sendo disputado, agora é ganhar o processo. Então, cada decisão judicial, cada questão que se define ali vai prejudicar alguém, pelo menos assim, né, na fantasia das pessoas que estão vivendo aquilo. Então, tem sempre um sofrimento ali. Eu acho que é importante a gente escutar isso, como a Ana falou, e olhar para isso a partir desse sofrimento, né? Não só da questão jurídica. Eu acho que é onde a gente entra trazendo o humano de todas essas questões. Humanizando essa relação, né? Porque parece que quando o pessoal está brigando, esquece que todo mundo é humano, né? Cadê os sentimentos? De que forma aquilo está afetando o pai, a mãe, a própria criança, né? Então, assim, será que eu estou parando para ouvir meu filho? Será que eu estou parando para ouvir o meu ex-marido
a minha ex-mulher... E detalhe, né, gente, que a gente tem que ressaltar. O marido, gente, separa da esposa, a esposa separa do marido, mas o pai e a mãe nunca vão se separar. Você não sabia disso? Desculpa. Triste notícia, mas é o real. Porque eu vejo umas brigas nada a ver, né? Ah, porque você não arrumou a roupa do menino, você é negligente. Gente, a mulher tá lavando, passando, arrumando, cozinhando, trabalhando, cuidando do filho. Ela vai deixar uma roupa suja. Ela vai esquecer de botar uma roupa na mala. Vamos compreender o momento do outro também. É aí que a gente entra, né? Para humanizar a relação. É isso, Bruna? A gente acaba também sendo o ouvido, né, talvez do juiz para uma tomada de decisão, né? Importante. Porque quando a gente fala do judiciário, a gente está falando de tentativas de soluções que até então não puderam ser encontradas. E aí vai para o judiciário, né? Vai no famoso litígio. E nós temos a função, né, de escutar todas as partes enquanto perita, né, e imparcial, e enquanto assistente técnico, de uma forma auxiliar a parte que te convidou, né, que te contratou para prestar esse serviço. Então, são de lugares diferentes, mas todos que exigem uma escuta, né, qualificada e cuidadosa, sim, né? E eu percebo que a gente está vivendo cada vez mais o processo de judicialização das relações. Então, na verdade, né, eu penso que o psicólogo que tenta, que quando a gente fala de psicologia jurídica, não, eu não atuo na área, não, eu não conheço, eu não sei sobre. Na verdade, nós estamos sendo convidados o tempo todo para participar e para entender sobre essa temática, porque quando a gente vai para uma escola, por exemplo, um psicólogo escolar, e tem uma questão de litígio, de conflito ali de divórcio, e o pai não concorda que o filho estude naquela escola e a escola matriculou essa criança. Não tem ali, né, o psicólogo escolar ou a própria escola vai ter que se envolver nessa questão, né? Ou uma questão de hospital ali, uma disputa ali da família, às vezes com algum idoso, né? Nas várias famílias, esses processos também correm. Então, na verdade, nós da psicologia urge a gente se inteirar dessas questões, porque não tem muito como fugir. Às vezes você é até psicólogo clínico, você está lá no seu consultório, mas os pais do seu paciente se divorciou. E aí uma das partes pede um laudo, pede um relatório. E os psicólogos vão à loucura, porque não tem conhecimento do que fazer. Ninguém sabe o que fazer com essa demanda. E aí a psicologia jurídica está aí para ajudar, né? Sim, e a gente, por ser uma área nova, né, quando a gente pensa nas especializações, no estudo, também é novo, né? 2000, né, Dani? Sim. Então, são poucos anos. O próprio ECA, né, quando a gente pensa aí na área da infância e da família, que eu acredito que é uma área que as três aqui têm em comum. traduzindo, ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Desculpa. São os termos que se usa na prática, mas vamos traduzir aqui para o pessoal entender em casa, né, gente? Sim, desculpa. Não, O próprio Estatuto da Criança e do Adolescente é de 1993, né? Então, nós estamos falando de 30 anos, né? Então, são termos, até os termos, né? E questões que nós, psicólogos, precisamos nos envolver, nos inteirar, sim, mesmo que não atue diretamente na área jurídica. Verdade, isso é Sim. super importante. E aí eu vou perguntar para quem quiser responder. Eu posso, enquanto civil, pessoa externa, pedir ajuda da psicologia jurídica na hora que eu estou com uma demanda, na hora que eu estou com a briga? Eu posso fazer isso? Eu posso chegar lá e pedir ajuda? Eu estou me divorciando do meu marido e eu estou com problemas em casa. Antes da gente entrar na justiça, eu queria alguma ajuda. Isso é possível? Existem profissionais que também é uma área dentro da psicologia jurídica que trabalham com mediação, conciliação, apesar de que hoje ainda é uma área que tem muito mais profissionais do direito especializando na mediação e na conciliação, mas são os profissionais, por exemplo, que podem atuar antes da judicialização desse conflito. Tem também as práticas colaborativas com a justiça, que também são essas, né, de pré-judiciais, né, são antes dos processos judiciais efetivamente, e que aí você pode procurar essas pessoas, que elas vão ser especialistas em tratar
questões que podem vir a ser um processo judicial. Agora, por exemplo, se você já tem um processo judicial em curso, se você já levou a sua questão para a justiça, aí é a partir da determinação do juiz. Então, o seu advogado ele pode solicitar, olha, dentro do processo, eu gostaria que fosse realizado um estudo psicossocial, uma perícia psicológica, uma perícia psicossocial. Aí o advogado, que é quem representa, né, cada uma das pessoas dentro do processo, ele vai solicitar a atuação da nossa equipe. Só uma dúvida, isso é pago ou é gratuito? Se for pelo profissional concursado e tiver no Palio da Justiça gratuita, nós atuamos, né, sem custo extra para a parte. Agora, se for um profissional nomeado pela parte, a parte pode arcar com os honorários. Estamos aprendendo, né, gente? Então, você já sabe, se tiver num divórcio difícil ou qualquer outra questão que envolva família, briga, a justiça, nós psicólogos, elas, né, no caso, psicólogas que atuam no campo jurídico podem ajudar. Sai daí não, a gente já volta, só um minutinho. Onde está a sua liberdade? A nossa está declarada na bandeira. Bem-vindo a Minas Gerais, o estado brasileiro onde nasceu nosso primeiro grito de liberdade. Aqui, a natureza é livre e muda a cada quilômetro que você percorre. A arte é livre para ocupar as ruas, as igrejas ou o céu aberto. A cozinha é livre para misturar sabores e aromas de um jeito que é só nosso. E você? Você é livre para escolher seu caminho, descobrir rotas que vão mudar para sempre seu olhar, conhecer pessoas que vão ficar para sempre em seu coração e viver experiências absolutamente libertadoras. A liberdade mora em Minas. Conheça, encontre a sua e compartilhe. Estamos de volta com o nosso Papo Cabeça, hoje falando sobre psicologia jurídica. Você já precisou dela? Se precisou, que bom. E se você não a conhece, está conhecendo agora. E é importante que a conheçamos, por quê? Porque poderemos precisar dela algum dia. Dani, qual a diferença entre psicologia jurídica e psicologia clínica? Para deixar muito claro, porque de repente alguém pode chegar lá no fórum e dizer assim, não, eu vim fazer terapia. Né? E não é o papel do psicólogo jurídico, né? Sim. Definitivamente. Não, não é. E essa, às vezes, é uma confusão muito comum das pessoas acreditarem que a gente faz um acompanhamento nesses termos, né, de psicoterapia, que é uma escuta diferente. Tem várias diferenças, né? Eu acho que vou destacar a primeira delas, que o psicólogo clínico é aquele que o próprio sujeito tem o desejo de, né, resolver alguma questão e ele espontaneamente procura esse profissional para tratar de alguma questão que o aflige. Na psicologia jurídica, nós só atuamos por uma demanda do próprio judiciário. E dentro, então, dos processos. Precisa ter algo ligado à justiça para que nós atuemos. Então, é uma atuação também delimitada, né, dentro daquele contexto, daquele processo judicial. E é claro que, assim, quando estamos atuando num caso, que nós identificamos a necessidade, que a pessoa passe por um acompanhamento psicológico, passe por um acompanhamento psicoterápico, inclusive, às vezes, até para que algo do litígio que foi levado à justiça possa ser aliviado, nós fazemos esse encaminhamento. Nas próprias avaliações psicológicas para habilitação para adoção, quando nós identificamos que há necessidade, né, do desejo de adoção ser melhor trabalhado, daquela intenção, daquela motivação, que pode estar atravessada por muita ansiedade, às vezes conflitos internos, né,
relações familiares, às vezes até conjugais, a gente identifica, às vezes, nesses momentos. Então, a gente faz um encaminhamento, às vezes, para uma psicoterapia, para quê? Para que a pessoa também consiga encontrar aí o melhor sentido para a sua vida. Então, vem, às vezes, uma demanda dentro de um processo judicial, mas nós conseguimos encaminhar, identificar o processo de psicoterapia, que aí é um outro momento, é uma outra situação. E outro profissional, né? E outro profissional, exatamente. E outro profissional. Bruna, aproveitando que você já começou, e quando você recebe esse encaminhamento, é deixado claro para a pessoa o seu papel como psicóloga clínica também? Você falou para a gente que você é perita e psicóloga clínica, né? E aí, como é? Porque, de repente, a pessoa acha que isso faz parte do processo, não deixa de fazer porque é a pessoa que está ali, mas não é o processo, né? Na verdade, existem muitas pessoas que procuram, às vezes, né, o psicólogo clínico para, às vezes, emitir algum documento que o auxilie no processo judicial que está correndo, né? Então, acho que é muito importante nós, profissionais, termos essa diferença muito clara, né? E a resolução 08 do CRP faz essa diferença entre Conselho perito... Regional de Psicologia. CRP. O costume, né? Desculpa de novo. Não, relaxa. Traz essas diferenciações, né, de atuação. E aí o profissional esclarece para a pessoa que procurou que o que ela pode oferecer enquanto psicólogo clínico é talvez um relatório, né, que ele pode sim anexar ao processo, que ele pode sim, né, constituir ali os autos, né, o processo, mas que é de um outro lugar, né? Então, o psicólogo primeiro precisa estar claro isso para ele conseguir esclarecer isso para a parte que o procura. E, gente, a gente vai deixar claro uma coisa aqui. Eu sou bacharel em Direito e psicóloga agora. É importante que as partes entendam que o profissional da psicologia, que o psicólogo, ele não vai dar um laudo para beneficiar ninguém. Sim. Tá? Nós daremos um laudo ou um relatório, né, Bruna? Isso. Que fale a verdade. Existe, né, uma obrigação nossa com relação ao respeito à ética e à moral em todo o processo. E a gente não fala moral e ética de moralismo, não é isso, tá? É porque às vezes as pessoas acham que o profissional vai beneficiar. Você viu tudo que eu passei, tudo bem, a gente entendeu, mas a gente tem que ser verdadeiro com aquilo que a gente está se propondo. Sobretudo, né, com relação às crianças. Exatamente, principalmente porque o nosso compromisso é com a proteção da criança, o do mais vulnerável, né, dentro do processo, quando é o caso, mas principalmente com a criança. E aí eu queria até comentar que a atuação dos psicólogos dentro dos tribunais de justiça, que eu acho que inaugura de uma maneira mais consolidada, né, essa atuação da psicologia nessa interface com a justiça, principalmente a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, assim, é algo que marca muito a origem da psicologia jurídica no Brasil, modificando um pouco, né, o movimento que já vinha acontecendo a partir dos exames criminológicos e tudo, mas principalmente dentro dos tribunais no Brasil, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele traz que o juiz da infância e juventude deve ter uma equipe multiprofissional, interprofissional, auxiliando ele. Então, é a partir daí que os estados começam a abrir os concursos públicos, que começam a montar, então, essas equipes onde o psicólogo está presente. E isso, eu trago sempre, né, todas as vezes que eu falo, isso demarca muito bem o nosso compromisso com a proteção da infância. O nosso trabalho é voltado para isso. Então, às vezes, os pais estão em litígio, cada um tem aí suas alegações, o seu interesse, e aí eles chegam para o atendimento, eles querem, né, nos convencer dos seus argumentos e tudo, mas o nosso, né, a nossa escuta, o nosso olhar, a proteção é voltada para aquilo que a gente entende que é o melhor para a criança. Então, assim, a criança é que vai definir aí, principalmente, né, os rumos que vão ser dados. Esse olhar é para ela. E aí, fatalmente, alguém sai, talvez, chateado. É isso mesmo, Ana? Sim, isso é uma questão importante, né? Como a Bruna trouxe também, da atuação, da importância de psicólogos que também não trabalham com a justiça, mas também compreender, porque chega pra gente essa demanda na clínica. Talvez não seja nenhuma demanda direta, né? Demanda, eu digo, a queixa que traz. Mas a partir do momento que aquele núcleo familiar está inserido num processo judicial,
isso modifica como as coisas acontecem naquela família. É porque antes, Aninha, era meu bem, agora são meus bens, né? Infelizmente, as pessoas Sim. esquecem, não racionalizam o processo, né? Elas sentimentalizam, seria isso? Sim, podemos dizer que sim. Então, a gente ter esse olhar e ter essa compreensão também como funciona é extremamente importante, até mesmo porque se um paciente, um cliente, né, chegar e te solicitar um relatório, um laudo, uma avaliação, é preciso que você consiga explicar e entenda o que implica isso também dentro de um processo e dentro daquele processo terapêutico, né? Que você seja a filha, o filho, ou seja uma das partes também, o pai ou a mãe que você está acompanhando. Então, ter esse olhar e compreender como que as coisas se dão e como que um paciente seu, seja na clínica, ou seja um cliente que te contrata, uma das partes, é extremamente importante você dizer da Isso sua é claro, né? imparcialidade. Ótimo, isso mesmo. E do compromisso com a proteção da infância, né? Assim, de toda forma que é um Quando compromisso. tem criança e adolescente Envolvidos, envolvidos, exatamente. principalmente, né, gente? Eles são indefesos, eles são... Eu diria, crianças e adolescentes formam a parte mais frágil dessa estrutura, Mais porque eles vulnerável. muitas vezes não têm direito a dizer o que eles querem, né? Eles recebem top, goela down, ou seja, tem que engolir o que foi escolhido ali. E muitas vezes não é nem o que eles têm afinidade, o que eles gostariam. Claro que nenhum filho, eu imagino, queira que os pais se separem, mas quando isso acontece, eles não têm muitos direitos, infelizmente. Então, a gente tem que ter um olhar muito atento. Mas você ia falar alguma coisa, Bruninha? Eu percebo que, assim, não se trata de um lado, né? Se trata do compromisso ético com a criança e com o adolescente e também com o nosso compromisso ético, porque a gente está ali para ter uma percepção técnica, né? E não uma percepção que entra a questão da verdade ou da moral ou do que eu acho, né? Por exemplo, eu já peguei, né, em um processo em que o juiz utilizou o termo se referindo ao documento que foi emitido pela profissional, o quanto isso é grave, né, na minha percepção, como atécnico. Ou seja, isso aqui que você emitiu Não é técnico. não serve. Não E aí serve, foi né? mais uma vez que a criança foi submetida a uma escuta. E aí talvez a gente possa pensar num cuidado que a gente tem que ter com a violência institucional, né? Porque já está num litígio, já está numa disputa, já foi ouvida às vezes pelo Já tem um judiciário. conflito que está vivendo em casa, né, Sim. gente? Porque os pais com certeza estão guerreando ali o tempo inteiro. E aí chega e a gente faz, às vezes, um desserviço. A gente, né, quando eu digo nós profissionais, que se a gente não tem conhecimento, acaba caindo nisso, né? Então, é melhor não fazer, ou às vezes pedir uma ajuda, do que fazer algo, prestar algum serviço em que você não está apto a realizar, né? Tem uma questão interessante, né, disso que a gente está trazendo, eu acho que até uma controvérsia interessante, né, para poder dizer para vocês. A maior parte das queixas éticas que chegam aos conselhos advém de profissionais da clínica que emitem documentos para a justiça. Isso. E eu acredito fortemente que isso se deve a uma falha na formação. Sim. Porque a Provavelmente. maioria dos cursos de graduação, tem pesquisas que já fizeram um levantamento sobre isso, não tem a disciplina de psicologia jurídica na grade curricular, ou quando tem, ela é optativa, então nem sempre é oferecida, e às vezes é ministrada por profissionais que às vezes nem têm essa experiência, Essa né, e tudo. expertise, Então, né? eu acredito que fica muito, muito superficial essa formação. E o profissional, ele sai, ele pensa, não, psicologia jurídica, eu não vou prestar concurso, né? Eu não vou trabalhar exatamente nessa área. Ele vai para a clínica ou está na escola e às vezes é demandado a partir desse lugar, não sabe muito bem o que fazer, né? E às vezes comete ali muito mais por um desconhecimento, né? Mas ele vai responder por isso, né? No conselho. E isso é muito sério. Eu acho que é uma questão realmente da formação do profissional de E aí psicologia. eu vou falar olhando dos dois lados. No direito, eu vi um semestre de psicologia jurídica.
Na psicologia, tem um semestre de psicologia jurídica. Olha quantas coisas a gente está falando, olha quantas partes envolvidas tem no processo. Porque aqui, gente, a gente está falando do núcleo familiar básico, né? A gente falou do pai, da mãe, do filho. Só que tem os avós que estão envolvidos, tem os primos, porque todo mundo acaba ficando triste, todo mundo se envolve. E quem cuida dessas famílias, né? E quem está observando isso? E quem sabe como dar esse apoio? Né? O que vocês estão falando é muito importante. E quem atende essa demanda, que é da justiça também, né? Nós funcionamos, né? A psicologia, ela foi chamada a assessorar o juiz. Então, nós colocamos o nosso saber da psicologia para atender também uma necessidade da justiça de ter um entendimento técnico do que acontece com essas pessoas, esses sujeitos, nas varas de família, na vara da infância, que possuem um processo judicial e que demandam uma resposta da própria justiça, né? E para assessorar, para que o juiz consiga, né, encontrar a melhor solução, ele pede o nosso saber. Então, assim, o nosso lugar é esse, né? Não perder de vista um compromisso da psicologia e ético, né? Com ajudar e acolher essas famílias que estão em sofrimento, mas também responder à demanda que nos chega, né? Da própria justiça, enquanto categoria, enquanto profissão. Nossa, bem complicado e bem complexo, né? Bastante. E a gente fica assim pensando... É pouco explorada, é nova, né? 24 anos vai fazer ainda. Se a gente for falar do direito, né? Dom Pedro I estabeleceu na primeira Constituição que a todo bacharel de direito caberia o título de doutor. Imagina quantos anos tem isso. Quantos anos foram necessários para que as pessoas entendessem que a psicologia tem que estar também no ordenamento jurídico, porque ela lida com pessoas. E onde tem pessoas, tem conflitos. E onde tem conflitos, a gente precisa trabalhar esses conflitos para que eles não aumentem de tamanho, para que eles não se tornem traumas, né? Vamos falar de verdade sobre isso, né? E às vezes a gente não se toca. Tá? Então, acho que é um bom tema para você, que é psicólogo também, começar a se inteirar. Bom, infelizmente esse bloco acabou. Mas a gente já volta, não sai daí não, só um minutinho.
Estamos de volta no nosso Papo Cabeça, hoje falando sobre psicologia jurídica e suas aplicações. Meninas, a psicologia jurídica não está aí só para atender crianças e adolescentes. A gente entendeu isso, né? Para você que está com um problema, que você está separando o marido, ou que você está com qualquer litígio que você tem na sua vida. Mas a gente falou muito do Estatuto da Criança e do Adolescente aqui, porque é a parte mais frágil, né? Isso tem a ver com a violência que as crianças sofrem, violência doméstica, no sentido físico e mental, né? Porque a gente fala muito das palmadas, do apanhar, mas a gente às vezes esquece de falar da violência sexual. Gente, a maioria das crianças e adolescentes que são estuprados ou violentados sexualmente, são por pessoas próximas. Sim. Pais, padrastos, tios, avós, pessoas que deviam cuidar, estão maltratando essas crianças. Isso é muito sério. Então, antes de passar a palavra para as meninas, eu vou pedir a você que está com a gente, né, ou pela televisão, ou pelo YouTube, ou pelo rádio, se você se você perceber que uma criança está sendo maltratada, denuncie. O nome disso é responsabilidade, o nome disso é empatia, o nome disso é solidariedade. Dani, vocês pegam muitos casos desse, negligência, imperícia, imprudência, né? Tudo que junto. Como é que é isso no dia a dia de vocês? Infelizmente, a vara da infância, que é, né, a vara especializada na proteção da infância, a vara da infância e juventude, é cotidiano receber, né, os processos que têm a ver com crianças que estão em situação de risco. Esse risco pode ser a negligência, né, que tem a ver com abandono, com não prestar os cuidados básicos, mas também são violências que têm a ver com violência física, principalmente violência extrema. A gente tem muito. Explica o que é para a gente violência extrema, por favor. Eu vou dar um exemplo, nós já tivemos um caso, mas bater numa criança com uma panela de pressão. Ai, meu Deus. E que provoca um dano gravíssimo, irreversível às vezes, né? Mas tem várias medidas, né? Apanhar de fio. Eu já tive casos de crianças que contam, né, que rotineiramente ficavam de castigo ajoelhadas no milho. A gente pensa que isso está só no cinema, ou que está muito distante da gente. E a gente está se deparando todos os dias com essas histórias, com crianças relatando experiências como essa. E tem também a violência psicológica, né, e tem também a violência sexual. A violência sexual, realmente, como você falou, Núbia, a maioria dos casos, a violência sexual é perpetrada por uma pessoa conhecida, às vezes um pai, padrasto, amigo, vizinho. E isso gera também todo um contexto de dificuldade de ocorrer a denúncia e, posteriormente, a dificuldade de ter uma constatação. E não acontece só na vara da infância, né? Assim, vara de família também, às vezes a gente está atuando num caso em que está acontecendo um litígio, né? Os pais estão se separando. De repente, quando a gente vai atender o caso, tem uma violência sexual acontecendo também. Feita também pelo próprio pai, às né? vezes pelo próprio pai, né? Por um padrasto. Eu prefiro nem comentar isso. Então, Ou pela própria mãe, né? a mãe Que é importante também. dizer. Sim. Mãe? Sim. Não pode ser chamada de mãe, né, gente? Me desculpa, eu tenho que falar isso. Essa criatura botou alguém no mundo pra quê? Ô, gente, tem tanta gente querendo adotar. A gente vai falar de adoção em um próximo programa. Você não quer, não tem problema. Tem um monte de gente que está querendo, tá? Ou então, usa camisinha anticoncepcional, coito interrompido. E vou contar uma coisa para vocês. Camisinha é gratuito, anticoncepcional é gratuito. Vai no postinho. Porque eu fico revoltada, eu tenho vontade de chorar, porque eu amo tanto meu filho. Eu sou tão apaixonada por ele, só de pensar que uma mãe, que não devia ser chamada de mãe, né? Não vou nem dizer o que é que eu gostaria de chamar essa criatura, essa monstra. Não, é sério, gente, isso é um absurdo. Tá? A gente entende que tem questões psicológicas. Eu não falei agora como psicóloga, não. Eu falei como mãe mesmo. E assim, entendo perfeitamente a sua indignação. Eu acho que é assim mesmo que a gente reage, né, no primeiro momento.
Mas quando nós vamos olhar para essas histórias, inclusive dessas mães, às vezes até dos pais ou padrastos, eles também foram abusados e violentados. Então, a gente tem que falar que violência, e a gente precisa pensar... Eu falei como mãe. Sim, a violência, ela é transgeracional. E é o Passa de nosso geração pra desafio... geração. Isso, e o nosso desafio enquanto sociedade, aí já enquanto sociedade, é conseguir superar, né, a violência estrutural que nós vivemos, né? Para que isso não se repita, a gente não tenha tantas crianças em situação de vulnerabilidade. Até porque, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, todo adolescente é de responsabilidade da família, do Estado e da sociedade. Então, nós também somos responsáveis não só como profissionais, mas também como pessoas, né? Sobretudo, eu acho. Assim, nem todo mundo tem o diploma de psicologia. E, assim, eu venho de uma família pobre. E uma das coisas que minha mãe mais ensinou pra gente foi respeitar. Né? Respeitar a si, respeitar o outro. Então, gente, isso independe de situação financeira, de status. Sim. A gente sabe disso, porque a gente sabe que tem gente em todas as classes, né, fazendo esse tipo de coisa, infelizmente. A classe mais baixa é a que mais aparece. E eu peço até desculpas mesmo pela minha indignação, mas é que quando eu penso que eu vim de um lar que era tão humilde e que a gente aprendeu tanto a respeitar e a ser respeitado, eu fico indignada. Eu já fico com o pai, gente, para ser sincero, mas com a mãe. Nossa, você carregou aquela criatura no colo 9 meses. É tanto amor que a gente transborda enquanto a gente está esperando e quando nasce. E cada dia que passa, né? Quem é mãe é que só você, Dani. Vocês não são mães ainda, né? É uma coisa tão louca, é um amor que a gente nem... Eu acho que a gente não saberia dimensionar, né? Eu, pelo menos, não saberia de tão grande que é. Eu faço questão de falar do meu filho. Acho que todo programa eu falo alguma coisa dele. Né? Eu estava assistindo um programa anterior, eu falei do meu filho, eu disse, tá vendo, mamãe, não esquece de você. E tem 18 anos o meu bebê, viu? E eu sei que existe essa questão enquanto psicóloga, mas eu penso também que justificar, né? Ou explicar, não é nem justificar. Essa coisa, meu pai foi abusado. A gente precisa quebrar ciclos. Você está precisando de ajuda? Tem os CRAs aí, né? Os CRAs. No caso, quando tem, né, uma violação de direitos, a rede socioassistencial, a rede de proteção à infância, porque é uma rede, né? Não é só um órgão, já é o CREAS, que é o Centro de Referência Especializado em Assistência Social. Quando tem alguma violação de direito, aí já é média complexidade, né? O CRAS, que é o Centro de Referência em Assistência Social, é baixa complexidade, né? Já está ali na promoção dessa família, né? E aí, quando chega a casos extremos, quando chega para o judiciário, é da alta complexidade, ou seja, como nada foi possível de ser feito, essa criança precisou ser afastada desse núcleo familiar, né? Dessa família de origem. E aí precisa ser feito um trabalho de modo que, se essa família... apesar de todas as intervenções da rede, não conseguiu se reorganizar para conseguir receber essa criança de volta, né? Esses ciclos não foram rompidos, essas relações não foram ressignificadas, os conflitos ainda permanecem, em questões muito profundas que a gente ficaria aqui falando até amanhã. Pode ser que essa criança, então, e aí entra o judiciário com o estudo, né? Essa criança seja destituída do poder familiar, ou seja, esses pais perdem o poder familiar sobre essa criança e essa criança é inserida em família substituta, que também a adoção é outro tema que a gente ficaria também mais um programa inteiro falando sobre, ou até mesmo a entrega legal, né, que a Dani pode falar muito melhor que eu. Que é... A entrega legal, você até comentou, né, sobre essa questão da posição da mãe e te escutando, né? Eu fiquei pensando como que é importante a gente trazer essa temática até para hoje mesmo, para comentar que a entrega legal é a mulher que está grávida e que ela, por qualquer razão, não quer ficar com esse bebê, não se sente em condições de ficar com esse bebê. Ela tem o direito, não é crime, ela procurar a justiça, a vara da infância e dizer, eu quero entregar o meu bebê para adoção. E inclusive o tema da minha pesquisa de mestrado,
no qual eu fui escutar, né? Assim, na verdade, o meu trabalho já é escutar. Eu comecei a ser tocada pela escuta dessas mulheres, que tantas vezes são tomadas, né? Como quando a gente ouve uma notícia, né? Bebê encontrado, inclusive teve um, né? Ontem, né? Melhor dizendo, foi encontrado abandonado e tudo, né? A primeira coisa que vem à mente é, nossa, como que, né? Porque é a indignação mesmo, né? Que nós sentimos de pensar, nossa, que Mas mulher eu acho é essa? menos Quem é essa mal. pessoa, né? Dani, tá aí, eu acho menos mal. Você não quer, engravidou por algum deslize, isso acontece com qualquer pessoa. Não quer, aí entrega legal, olha a solução aí. É melhor do que maltratar. O que me deixa indignada não é nem a entrega, é você ter filho, porque assim, eu sei o quanto é difícil. Eu sou a 6ª de 7 biológicos. Minha mãe criou mais 4, porque no Nordeste não adota, cria, né? Isso há muitos Pega anos. pra Hoje criar. não, pega para criar. É filho da comadre, do compadre, não pode, vai lá para casa e vai ficando. Então, assim, é difícil você ter filhos em situações onde você não tem condições de todas as formas falando, financeira, psíquica, né, material, emocional para ter. Então, a solução está aí. A entrega legal. E como é que se faz essa entrega legal para quem tem Procurar interesse? a gestante, né? A mulher ela pode ser encaminhada pela própria rede de saúde. A gente faz um trabalho em Uberlândia. Nosso grupo se chama Rede de Entrega Protegida. A gente faz um trabalho de capacitação nas redes de saúde de Uberlândia para que os próprios profissionais de saúde entendam a proposta do programa, que é a proposta de um atendimento humanizado a essa mulher. Então, para que ela seja respeitada, aquela é uma decisão muito difícil e com toda certeza ela está num momento de muita vulnerabilidade emocional, de muito sofrimento, e ela ser encaminhada, a lei prevê que ela seja encaminhada sem constrangimento para a vara da infância e juventude, ou ela pode ir espontaneamente procurar a vara da infância e juventude e falar. Ela vai ser atendida. Que fica onde? Que fica no Fórum, Avenida Rondon Pacheco, 6.130, segundo andar. Sala 206, na secretaria, no comissariado, sala 206, né? Acho que falei certo, mas é isso. Falou certo. Vai ser encaminhada, então, para o atendimento, vai ser criado um processo. Esse processo não é para criminalizá-lo, eu quero deixar bem claro. Esse processo é encaminhado para que a gente possa iniciar uma escuta. O meu trabalho de pesquisa foi fazer essa escuta e trazer, né? Assim, o meu objetivo era tirar essas mulheres que fazem isso de um silenciamento. Porque elas, às vezes não aparecem. Essas mulheres que a gente escuta e que às vezes decidem ou não entregar, porque às vezes ela pensa em entregar agora, mas ao longo dessa escuta ela desiste, o bebê é dela, né? Assim, não é uma campanha para que essas mulheres entreguem. Não se trata disso. A gente quer que elas tenham uma elaboração possível dessa decisão, que é uma decisão importante. Qualquer decisão que ela tomar, ela vai ser respeitada. E é assim que a gente as atende, né? Vamos fazer um programa sobre adoção. Sobre entrega legal. Podemos. Não, na realidade, é interessante fazer as duas coisas, porque tem tanta gente querendo adotar, a nossa fila de adoção é enorme. Eu tenho uma amiga querida que está há 8 anos tentando adotar, gente. Então, se você não quer esse bebê, entrega legal, ó. Rondon Pacheco, segundo andar. Meninas, infelizmente, o nosso tempo acabou. É rápido. É rápido. Muito rápido. Nossa. Eu quero agradecer imensamente a vocês. Aprendi muito hoje sobre psicologia. É o que eu mais... Eu sempre falo isso, sou repetitiva, não tem problema. O que eu mais gosto no nosso programa é que a gente aprende muito. Né? A gente vai falando de coisas diferentes e às vezes as pessoas nem nunca ouviram falar. Tá? Aninha, muito obrigada pela sua entrega. Fique à vontade. Se quiser deixar o seu contato, o seu WhatsApp, o seu Instagram, fique à vontade. Só... câmera é aquela. Meu nome é Ana Moreira, né? Se você quiser entrar em contato, se você precisar de um atendimento psicológico ou de uma assistência técnica ou até mesmo só uma orientação, né? O meu contato é 996379843 ou o Instagram é Litoral da Palavra. Eu agradeço muito o convite. Litoral da Palavra? Legal, gostei. Eu agradeço o convite, né? Foi um prazer estar aqui presente com vocês. Eu acho que até mesmo aqui a gente forma algo enquanto profissionais, que a gente precisa dessa troca. Sim. E a partir dessa troca que a gente vai se tornando melhor, mais compromissada. E seguimos juntas. Obrigada, Aninha. Bruna, fique à vontade.
Acho que a Ana disse, né? Ainda diante de tanto desconhecimento, também me coloco à disposição, né? Para orientação, para o atendimento clínico. Não me arrisquei ainda como assistente técnica, como a Ana, mas estou pensando sobre. Não tenho página profissional no Instagram, né? Que hoje todo mundo tem. Mas meu contato é 99687-7378. Fico à disposição para poder contribuir. Obrigada pelo convite mais uma vez. Eu que agradeço. Dani, querida, muito obrigada, tá? Eu agradeço imensamente por você ter vindo e por ter trazido essas 2 pérolas também com você, né? Para fortalecer nosso time aí. Eu que agradeço, assim, uma honra estar aqui, Núbia, é um prazer te conhecer. Agradeço as meninas que toparam estar aqui comigo, eu admiro muito vocês são ótimas profissionais, acho que a gente já tem um percurso aí, né, de nos conhecer e eu fiquei muito feliz de poder estar nesse momento compartilhando com vocês. O meu Instagram, eu tenho, né, publicado muita coisa sobre psicologia jurídica, quem quiser acompanhar, é o @daniela.torres.psijur. Eu estou oferecendo também um grupo de estudos que deve começar no dia 20 de fevereiro. Quem tiver interesse, quiser dar uma olhada lá para saber mais, tá lá à disposição. Lá também tem meu contato. Dá tempo de falar? Não. 34 99289 2612. Bom, meninas, muito obrigada mais uma vez. E a você que está com a gente. Até o próximo programa. Fique com Deus. E, sim, denuncie. Violência só gera violência. Beijo no seu coração. Fica com Deus e até o próximo programa.